aniversário. Ele gostava de ir no aniversário dos seus coleguinhas da escola, no aniversário dos seus parentes, e ele gostava muito de comemorar o próprio aniversário também. E naquele dia ele iria comemorar o seu aniversário de 10 anos. Seus pais estavam terminando os últimos detalhes da decoração da sua festa de aniversário, o bolo já estava ali, os docinhos também, e os seus colegas estavam quase chegando. Foi uma alegria ver os coleguinhas chegando. Antes ele tinha ficado pensando: quem será que vai chegar primeiro? Será que todos os meus colegas virão? E ele estava muito feliz porque na hora do parabéns todos estavam ali reunidos. De fato, era uma alegria para o Bruno participar daquela festa de aniversário. Festa é uma comemoração que se faz por algum motivo. Existem festas de aniversário, existe a festa do Natal, existe a festa que se faz também na virada do ano, no Ano Novo. Existem muitas festas, mas uma coisa que às vezes acontece em algumas festas é o seguinte: as pessoas estão lá muito bem festejando, quando de repente começam a discutir por algum motivo. Inclusive, crianças, ali na festa de aniversário dos 10 anos do Bruno, 2 colegas dele começaram a discutir um com o outro porque tinham discordado de uma coisa e começaram a brigar, a dar socos. E o Bruno ficou pensando: até numa festa que é por um bom motivo, por uma boa comemoração, as pessoas brigam. Imagine as festas que são festas ruins, que são festas onde as pessoas já estão dispostas mesmo a fazer um monte de coisas erradas. O Bruno estava lembrando de festas que acabam frequentemente em briga, em tragédias, como por exemplo a festa do carnaval. E lembrou que essa festa não era nada boa e que era uma festa que dava muitos problemas, muitas brigas. E ele também estava ouvindo falar ultimamente de uma festa que antes ele não conhecia, a festa do Halloween. E ele ouviu falar que aquela festa também não era uma festa nada boa não, porque era uma festa que tinha envolvimento com feitiçaria, com práticas religiosas totalmente contrárias à vontade de Deus. Talvez você já tenha visto na rua as lojas que vendem decoração para as festas de Halloween, como por exemplo fantasias de bruxas, abóbora com luz dentro, com uma cara tipo caveira, e fantasias assustadoras. Sim, ultimamente aqui no Brasil as pessoas têm comemorado essa festa também. Essa festa é muito comum lá nos Estados Unidos, mas na verdade essa festa teve a sua origem na Europa. E eu vou explicar para vocês um pouquinho da origem dessa festa do Halloween, mas já de início eu posso dizer para vocês que de fato a festa do Halloween não é uma festa que tem práticas boas. É uma festa que comemora coisas ruins, coisas contrárias à palavra de Deus. Então, você que já creu em Jesus como seu Salvador, você acha que deve participar da festa do Halloween? Se você já creu em Jesus como seu Salvador, diga não ao Halloween. Alguém fale para você: ah, mas você pode comemorar a festa do Halloween só por brincadeira. Mas será que é bom ficar brincando de coisas que estão relacionadas à feitiçaria? Não, a palavra de Deus diz que nós devemos rejeitar tudo o que é contrário às verdades sobre Deus, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Lá na Bíblia, em Efésios, no capítulo 5, tem um versículo muito interessante que nos fala um pouco sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Isso está lá em Efésios 5, a segunda parte do verso 8 e também o verso 10 e 11 foram os versos que eu li. Então a Bíblia diz que a gente não deve ser cúmplice
cúmplice das práticas ruins, das práticas que Deus não quer que as pessoas façam. Nós não devemos concordar. Ser cúmplice é concordar, é participar também. Então você não deve participar de festas de Halloween nem de brincadeira. Você, criança que já creu em Jesus como seu Salvador, diga não ao Halloween. A festa do Halloween também é conhecida como Dia das Bruxas, Festa das Bruxas, e é comemorada no dia 31 de outubro. Como eu falei, a origem dessa festa foi lá na Europa. As pessoas faziam uma celebração à morte e tudo que tinha a ver com morte, como sepultura, caveiras, tudo isso fazia parte da caracterização daquela festa. É como se as pessoas estivessem celebrando a morte. E aí as pessoas passaram a comemorar essa festa no dia 31 de outubro e muitas crianças saíam nas ruas e saem até hoje fantasiadas e batendo na casa das pessoas pedindo doces. Se não desse os doces, elas assustariam de alguma forma a pessoa daquela casa. Então é uma festa que tem relação com assustar pessoas, em provocar terror, medo, e também é uma festa vinculada à adoração a deuses falsos. Muitos dos que promoviam essa festa no dia 31 de outubro, eles acreditavam que o sol era um deus. Mas veja só, o sol não é Deus, o sol foi criado pelo Deus vivo e verdadeiro. Mas as pessoas ali daquela época, elas adoravam o sol, faziam comida para ofertar para os mortos. Eles achavam que o dia 31 de outubro era o melhor dia para se comunicar com os mortos, então eles preparavam comidas para fazer uma espécie de oferta para que os mortos não ficassem bravos, as almas dos que morreram não ficassem bravas e não saíssem pela cidade. Então geralmente era uma festa celebrada nos cemitérios e era realmente algo assustador, uma adoração ao sol, as pessoas fazendo um monte de coisas erradas. Você sabe que o sol não merece ser adorado e nenhuma criação merece ser adorada. Só existe um Deus vivo e verdadeiro que merece ser adorado, que é o Deus que criou você, que inclusive ama você com um amor que nunca vai acabar, que é o Deus que demonstrou amor por você ao mandar o seu perfeito Filho Jesus para morrer em uma cruz, recebendo o castigo pelos seus pecados. A Bíblia diz lá em Romanos 5,8 que Deus demonstrou amor por você ao mandar Jesus para morrer em uma cruz. Diz assim o texto da palavra de Deus: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vejam só, crianças, Deus demonstrou que ama você pelo fato de ter mandado Jesus para na cruz receber o castigo pelo seu pecado. Sim, pecado é tudo aquilo que você pensa, fala e faz que não agrada a Deus, como por exemplo, mentir, desobedecer, brigar, falar palavrões, sentir raiva. E o pecado precisa ser castigado. O castigo pelo pecado é ficar separado de Deus para sempre. Lindo nessa mensagem da salvação, o mais precioso é que Deus demonstrou que ama você ao mandar o seu perfeito Filho para receber o castigo pelos seus pecados. Então lá na cruz, Jesus tomou o castigo que você merecia. Pregaram pregos na mão de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, saiu sangue e ali de fato ele morreu, recebendo o castigo pelo meu e pelo seu pecado. E aí quando Jesus morreu ali na cruz, depois pegaram o corpo dele, colocaram num lugar que era chamado de sepulcro, né? Era um lugar tipo um buraco que faziam numa pedra bem grande, colocavam ali o corpo dos mortos e aí uma pedra na frente. E Jesus foi colocado no sepulcro e uma pedra na frente
Passou o primeiro dia, o segundo dia, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou e ele agora está vivo no céu. Jesus venceu a morte. Jesus, que não merecia castigo nenhum, recebeu o castigo pelos meus e pelos seus pecados. Foi assim que Deus demonstrou que ama você. Deus, o seu Criador, é de fato o único Deus vivo e verdadeiro. Ele merece ser adorado. Nenhuma criatura merece adoração, só Deus. Mas aquelas pessoas estavam adorando o sol e naquela festa que faziam no dia 31 de outubro, acendiam até fogueiras para o sol e ficavam ali fazendo aquela festa que era uma festa para os mortos, que tinha oferta para os mortos e tinha feitiçaria e tantas coisas que Deus reprova. Aquela festa também era uma festa celebrada com medo. As pessoas viviam com medo de que o espírito dos mortos fizesse com que os alimentos que eles plantavam não crescesse e nem pudesse colher os frutos. Então eles tinham medo que as suas plantações fossem destruídas pelos espíritos dos mortos. Veja só, eles acreditavam nessa bobagem, crianças, e então eles ficavam com muito medo, e o medo que eles tinham faziam com que eles seguissem várias superstições. Superstição, crianças, é a pessoa criar uma falsa obrigação, achando que se ela fizer determinada coisa, ela vai ficar protegida de algum mal, de algum perigo. Tem pessoas que fazem alguns objetos e tem fé que se ela tiver com aquele objeto, ela vai ser protegida de alguma coisa. Isso são chamados de amuletos. Então, as pessoas, por causa do medo de terem as suas plantações destruídas, faziam para si amuletos e acreditavam que aqueles amuletos tinham poder para protegê-las e para livrá-las. Existia uma lenda de um homem que tinha morrido e que ele não tinha ido nem para o céu nem para o inferno, mas que ele ficava vagando ali pelo cemitério com uma lanterna na mão. E as pessoas acreditavam nessa lenda, nessa mentira. E aí começaram a fazer o seguinte, começaram a colocar uma lanterna dentro de uma batata ou de uma beterraba e ficar andando segurando aquela lanterna. Com o tempo, as pessoas mudaram e passaram a usar a abóbora. E aí colocavam uma lanterna dentro da abóbora e faziam um desenho assim de um rosto, e faziam isso como uma superstição por causa dessa lenda que era contada. De fato, superstições, amuletos, tudo que tem a ver com essas coisas são fatos que Deus reprova. A Bíblia diz que Deus abomina essas coisas. As pessoas buscavam também consultar os mortos, buscavam ficar adivinhando o futuro, e Deus, na sua palavra, condenou tudo isso, falou que essas coisas são ruins, adivinhação, consulta aos mortos. E quando o povo de Deus estava para entrar na terra que Deus tinha dado a eles, a Bíblia conta essa história, Deus falou para o povo que eles não deveriam fazer essas coisas que os povos que já moravam naquela terra faziam. E Deus falou que eles deveriam rejeitar essas práticas de adivinhação, de superstição, de feitiçaria e de tudo mais. Eu vou ler aqui na Bíblia o que a palavra de Deus diz sobre isso. Deuteronômio 18, do 9 ao 12, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois o Senhor detesta
todo aquele que faz essas coisas. Veja, a palavra de Deus diz que Deus detesta quem se envolve com práticas desse tipo, consulta aos mortos, adivinhação. Então não participe disso nem de brincadeira. Não fique brincando de comemorar a festa de Halloween. Não se envolva com jogos que têm a ver com feitiçaria, adivinhação. Você que já creu em Jesus como seu Salvador, lembre, Deus não gosta dessas coisas, então diga não ao Halloween, diga não a essas coisas que desagradam a Deus. As pessoas ficaram comemorando essa festa sempre no dia 31 de outubro, ano após ano, as pessoas comemorando essa festa. E então a Igreja Católica Romana, ela pensou o seguinte: vamos colocar uma festa no dia 1º de novembro, para que as pessoas esqueçam dessa festa do dia 31. E então eles criaram uma festa chamada Festa de Todos os Santos. A ideia deles era que eles deveriam comemorar por causa dos santos que viveram e morreram. E na Igreja Católica Romana, eles chamavam de santos aquelas pessoas que tinham sido tão boas na sua vida, que poderiam conquistar o céu por causa das suas boas obras. Mas você já aprendeu que o céu não se conquista pelas boas obras. O céu é dado como um presente de Deus para aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Então ninguém vai para o céu por fazer o que é bom, porque as coisas boas que a gente faz não apagam as coisas erradas que a gente faz. A pessoa só pode ir para o céu se acreditar em Jesus como aquele que morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados. Mas a Igreja Católica Romana acreditava que algumas pessoas faziam coisas tão boas que elas poderiam ir para o céu pelas suas boas ações, e essas pessoas eram chamadas de santas. Então eles criaram a festa de todos os santos no dia 1º. Só que não deixaram de comemorar a festa do dia 31 de outubro. Eles passaram a chamar a festa do dia 31 de outubro de Véspera de Todos os Santos, que é o significado de Halloween. Então a festa só mudou de nome, mas no dia 31 de outubro eles continuaram fazendo aquela festa que era uma festa relacionada à morte, relacionada à adoração a deuses falsos, relacionada ao medo, ao susto e assustar pessoas. E aí, de fato, não conseguiram deixar aquela festa de lado, e acabou que, com o tempo, a festa para os mortos passou a ser comemorada no dia 2 de novembro, e aí não teve jeito, começou até a ser uma festa que passou a fazer parte do calendário da Igreja Católica Romana. As pessoas continuaram comemorando aquela festa. Então, Halloween só foi o nome que eles deram a essa antiga festa que nós vimos que teve origem lá na Europa e é muito comemorada nos Estados Unidos, e que infelizmente tem sido comemorada aqui no Brasil, inclusive por algumas crianças. É muito triste ver que isso tenha acontecido. Existem festas boas para você comemorar, como por exemplo, festas de aniversário, a festa do Natal, a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, e até mesmo no dia 31 de outubro existe algo bom para os cristãos comemorarem. Os cristãos podem comemorar o dia da Reforma Protestante. Sim, houve uma época em que vários ensinamentos errados estavam sendo passados para o povo, mas Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, que protestou contra esses ensinamentos errados, e no dia 31 ele pregou uma folha que era um documento onde ele escreveu tudo aquilo que estava em desacordo com os ensinos de Deus, com a Bíblia, e ele protestou dizendo que aquilo não deveria ser ensinado para o povo. Um dos erros que estava sendo ensinado para o povo é que as pessoas poderiam pagar para ter acesso ao céu. Veja só que ensinamento errado. E então ele protestou contra isso. Você pode então no dia 31 de outubro celebrar o dia da Reforma Protestante, e você pode lembrar de protestar contra as coisas erradas, como por exemplo, você pode protestar contra o Halloween, você pode falar não ao Halloween,
Você pode dizer, não vou me envolver com jogos que tem a ver com feitiçaria, com consulta aos mortos, com adivinhação. Não vou me envolver nem com festas que comemoram por brincadeira o Halloween, porque você já aprendeu aqui que essa não é uma festa boa, que Deus reprova isso. Então, lembre que Deus reprova isso e diga não ao Halloween. A gente leu aqui na Bíblia o versículo que está lá em Efésios, que fala que você deve andar como um filho da luz e você não deve ser cúmplice das coisas, das obras infrutíferas, das trevas, mas que você deve reprovar essas práticas que Deus não gosta. Então diga não ao Halloween. Mas se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, saiba que Ele morreu na cruz e ressuscitou para perdoar os seus pecados. Você precisa reconhecer que é pecador e acreditar no que Jesus fez. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus como Salvador tem a vida eterna. Veja só, diz assim, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Vida eterna é a vida que Deus dá com o perdão dos pecados. Começa no momento em que você crê em Jesus e durará para sempre no céu. Para ter a vida eterna, a Bíblia diz que é preciso crer em Jesus. Então, aí mesmo onde você está, você pode pensar sobre isso. E se você ainda não creu em Jesus como Salvador e Deus está tocando aí no seu coração, você pode dizer para Ele que sabe que tem pecado e que acredita no que Jesus fez por você. Assim você terá a vida eterna. Deus te abençoe grandemente.